Magnífico dia, amados irmãos, que a presença e o amor do nosso generoso Deus contagie os nossos corações e esteja sempre presente no nosso dia. Amados, nesse capítulo leremos o encontro de Jesus com uma mulher adúltera. Essa mulher havia sido flagrada em traição pelos fariseus e eles a levaram. Porém, deixaram escapar o homem, deixaram que ele fosse embora. Os fariseus queriam a sua condenação e esperavam para ouvir o que Jesus iria decidir. Entretanto, Jesus, com sua imensa misericórdia e sabedoria, disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Isso nos mostra que muitas vezes fazemos o mesmo com as pessoas, assim como os fariseus fizeram, e nem sequer olhamos para os nossos próprios atos. Amado, abra sua Bíblia ou apenas me escute com o coração e atenção. E vamos começar a leitura e a compreensão de João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a se inclinar, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, lhe disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está bem escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecerias a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro,
E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam, porque lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantartes o Filho do Homem, então conhecereis quem sou eu, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falam como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu. Seríeis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazes o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: Se fosses filhos de Abraão, fareei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhes: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônios? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. A quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? E Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amados, a gente costuma reclamar da nossa vida cotidiana aqui, né? Nós costumamos ficar contridos, completamente entristecidos, como quando falamos alguma coisa e não somos acreditados, quando levamos a própria palavra e não somos ouvidos. Vocês conseguiram, nem que seja por um milésimo de segundo, se colocar no lugar de Jesus nessa palavra? Ele ali falando que era filho de Deus, que Deus o enviou, e sendo chamado de demônio. Meu Deus!
É o que eu falo para vocês, amados. A nossa vida é um constante aprendizado. Nós temos que lavar o nosso coração do ego, da vaidade, de toda mentira, de tudo que é negativo perante os olhos de Deus, se é o nosso interesse chegar ao reino, né? Eu convido vocês a orar comigo agora em agradecimento a essa palavra que eu vou te falar, está explodindo a minha mente aqui. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por este despertar, gratidão pela tua palavra de hoje, Pai, que assim como explodiu a minha mente, me sensibilizando e me mostrando o direcionamento, tua palavra entre com clareza na vida de cada um que esteja aqui, Pai. Que seja o direcionamento que elas precisem, o policiamento para aqueles que querem acessar seu coração, Pai. Pai, nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras e principalmente nossas ações são vistas por Ti. Capacita-nos, Senhor. Direciona-nos a estar fazendo sempre tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Pai, te entrego cada coração, cada familiar dessas pessoas que aqui se encontram, Pai. Cada pessoa, cada irmão amado que está hospitalizado, que está desempregado, que está com a alma ferida, entra com providência, Pai. Que as pessoas abram suas mentes, suas lentes e principalmente seu coração para Ti, Senhor. Que as pessoas calem a voz do mundo dentro de si e consigam ouvir a Tua verdade, Pai, pois só a Tua verdade é o caminho para a salvação. Pai, eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a palavra de Deus entre em seu coração com clareza e entendimento. Que a cada estudo que fazemos juntos aumente a tua sede de conhecimento. Nessa palavra que acalma a tempestade e resolve o impossível de nossas vidas. Não se deixem levar pelo pecado ou pela negatividade do momento ao qual você se encontra hoje. Abra seus olhos, levante a sua cabeça, enxergue que no horizonte tem um Deus que te ama e está de braços abertos para te ajudar, para te acalentar. Sejam luz e sal na terra, amados. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.